Oi, meus queridos, graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz em poder estar aqui trazendo para você mais um subsídio das nossas lições da Escola Dominical. Hoje estamos aqui com a lição de número 8, que vem com o título Ruth, Deus trabalha pela família. O nosso texto áureo, ele nos diz: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14. E a nossa verdade prática nos diz: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Então sabemos que Deus está cuidando das nossas famílias. E nós temos como objetivo nesta lição, trazer para você, meu caro professor, ressaltar que Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Esse é o objetivo maior dessa lição. Então, ao iniciarmos essa lição, meus queridos professores, você procure enfatizar o conteúdo total dessa história sobre a família de Elimeleque, que teve que deixar Belém devido a uma grave crise econômica que passava a região. Era um tempo de muita escassez. A crise era o resultado da desobediência dos israelitas para com o nosso Senhor. Então, meus amados, era um tempo difícil, onde cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, a falta de temor e observância que parecia ser bom aos seus próprios olhos, trazia aquele grande prejuízo, aquela grande crise econômica, aquela situação difícil para todas as famílias. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Toda aquela região estava recebendo como castigo espiritual da parte de Deus aquela escassez. Esses eram grandes prejuízos que eles estavam enfrentando. Então a família de Elimeleque mudou para Moabe na esperança de ter dias melhores. Mas ali Elimeleque morre e é enterrado. Os seus filhos também, que foram procurar dias melhores, também vieram a falecer. E ficaram ali as 3 viúvas, Noemi, a sogra, e as 2 noras, que eram mulheres dos seus filhos. Então, estavam ali agora 3 mulheres em situação difícil devido à desobediência do povo. Mas, meus queridos, as crises ainda piores estavam por vir. Muitas vezes nós já pensamos que chegamos ao limite, mas ainda coisas piores estão por vir. Todavia, Deus deu um escape para aquelas mulheres. Deus lhes deu uma solução. Uma nora que amou muito a Noemi escolheu continuar ao lado dela. Então Noemi e Ruth voltam para Belém. Noemi havia colocado para as duas, a opção de voltar, mas Ruth apegou-se à sogra. Porém, Orfa decidiu voltar. Mas Ruth e Noemi voltaram para Belém. Foram trabalhar, mantendo a fé em Deus, e foram grandemente abençoados. Todos nós enfrentamos momentos de dor, de aflição, mas a nossa fé nos faz avançar, trabalhar e ver que o impossível sendo realizado através da presença de Deus. Diante, meus amados, de todas as adversidades, nós não vamos desanimar, vamos confiar, não vamos parar, vamos prosseguir em frente, porque Deus nos dará vitória. Então, meus caros professores, nessa lição, vamos estudar essa família que enfrentou a crise, o luto, a desesperança. Então, vamos analisar esses personagens, as decisões que eles tomaram, a decisão de Noemi, a decisão de Orfa, a decisão de Ruth. Vamos analisar também a decisão de Elimeleque, porque ele partiu, saindo de Belém, para ir para Moabe. Os momentos difíceis que eles enfrentaram, sabendo que Deus é o Deus de toda provisão.
e esse Deus de toda provisão, Ele tem cuidado de nós. O primeiro tópico da nossa lição fala da crise econômica, a fome na casa do pão e a crise que alcança a família e 3 viúvas desamparadas que estavam precisando do amparo. Então sabemos, meus amados professores, que Belém significa casa de pão, mas estava havendo escassez na casa do pão. Onde haveria fartura, agora estava havendo escassez. A crise que Judá estava enfrentando era uma crise terrível. Então a fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem as suas regiões e partirem para outros lugares. E foi o caso de Elimeleque, procurando dias melhores para a sua família. Então não tinha mais grãos no celeiro, estava faltando muitas coisas, a fome estava assolando. Então ele estava procurando algo melhor para a sua família, onde a sua família pudesse viver melhor. Mas acontece o seguinte, que o problema não estava em procurar lugar melhor, estava em voltar-se para Deus. O que havia causado a escassez na casa do pão foi o distanciamento de Israel da sua comunhão com Deus. Isso havia causado a escassez na casa de pão. Se a tua casa, a tua vida é sempre abençoada e começa a acontecer um período de escassez, reveja o seu conceito de comunhão com Deus, volte-se para o Senhor, porque Ele é grandioso e misericordioso em abençoar a sua vida. A questão da crise que alcança a família, Elimeleque, Noemi e seus filhos Malom e Quilion são atingidos também pela crise. Então, meus amados, a escassez obrigou Elimeleque a deixar com a sua família a sua terra e partir para um outro lugar que parecia ser a melhor opção para toda a família. E eles foram para a terra de Moabe. Lá chegando, Elimeleque morre. Ao invés de encontrar a solução, eles encontram a morte. Malom, Quilion também morre, né? E Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. Naquele tempo não havia previdência social e as viúvas eram sustentadas pelos filhos, em especial o primogênito. Logo perder o marido e os filhos era uma situação difícil. Essa é a real situação de Noemi. Então essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver. Mas Deus não abandona os seus filhos, nem os desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Ruth. Em momentos de crise, muitas vezes, achamos que Deus está silencioso, distante, parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso, não tenha medo. Deus vai cuidar de você. Ele não vai desamparar você e sua família. Isso, meus professores, devemos passar para os nossos alunos. E o nosso segundo tópico, superando as crises. Nesse segundo tópico, nós vamos falar também de Noemi enfrentando crises e o retorno para a sua terra. Noemi tornou-se uma mulher amarga, triste, sem esperança. Parecia não existir solução. Ela coloca diante das suas noras a opção: olha, vocês voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais como gerar filhos. Porventura eu terei condição de ter ainda um herdeiro para que vos seja marido, para vos gerar descendência. Voltem para a casa dos seus pais. Mas Noemi está olhando o lado negativo. Porém, o nosso Deus, o Deus de toda provisão, Ele tem sempre algo melhor, além daquilo que pensamos ou pedimos. Parecia não existir mais solução, mais esperança. As dificuldades podem embaraçar a nossa vida, podem dificultar o nosso caminhar, tirar a nossa capacidade de ver, mas nós temos ainda um Deus que zela e que vela por nós, cuidando da nossa vida, para que possamos continuar confiando. Precisamos ter fé. Isso deve ser enfatizado nessa lição. A nossa fé deve ser aguçada através desse exemplo. Então, Noemi foi denominada pela amargura e dor que ela estava sentindo.
seus sentimentos tornaram-se amargos. Ela não esperava mais nada da vida senão a morte. Então ela resolve retornar para a sua casa. E uma das suas noras resolve voltar. A órfã volta para a casa dos seus pais para continuar a sua vida. Porém, Ruth disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde você dormir, eu irei dormir, onde você estiver, eu estarei. Ela se apegou à sua sogra e ela decidiu voltar com a sua sogra. Decidiu deixar os deuses dos Moabitas e seguir o Deus de Noemi. Isso é muito importante quando se toma uma atitude de obedecer a Deus em meio à crise, em meio às dificuldades. Deus não vai te desamparar. Talvez Noemi estivesse pensando que Deus estava castigando a ela por todos aqueles sofrimentos. Eu não podia imaginar que o plano de Deus, em todas aquelas circunstâncias, em todas aquelas adversidades, era para abençoar. Então, meus amados, nós aprendemos aqui também que Deus, Ele cuida dos seus. Deus não desampara os seus filhos. Nos momentos mais difíceis, Ele está presente conosco. Quando Ruth tomou aquela decisão dizendo: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, ela estava entendendo o Deus de Noemi. E nesse grande Deus nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e que são chamados pelos decretos do Senhor. Aquelas duas mulheres, Ruth e Noemi, decididas chegar em Israel, voltando para Belém, que outrora estava passando por uma escassez muito grande, agora estava tendo fartura. A colheita da cevada estava no período da colheita da cevada. Então, elas chegando ali, elas já começaram a respigar no campo, e ali já tinha uma providência de Deus. Não fique de braço cruzado, professor. Estimule a sua classe a não ficar de braços cruzados em meio à crise. Procure agir, porque Deus vai agir através da tua ação. Foi assim que Ruth fez, foi assim que Noemi fez. Noemi tomou a decisão de voltar, e Ruth tomou a decisão de ir ao campo respigar. Então, fé e trabalho. Fé e trabalho estão juntos. Nosso terceiro tópico fala de fé e trabalho. Fé e trabalho andam juntas. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. A chegada de duas mulheres viúvas à cidade deve ter chamado a atenção de todas aquelas pessoas, especialmente daqueles que haviam conhecido Noemi e já foram encontrar ela, falando ela de Noemi. Noemi quer dizer agradável. Ela disse: não me chame mais de agradável, não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Senhor me tornou amarga a minha vida. Mara quer dizer amargura. Então, Noemi voltou sem o seu marido, sem os seus filhos, sem as suas posses, voltou sozinha, acompanhada de outra mulher necessitada, mas tinha fé no Deus de Israel. Noemi retornou sem nada, sem esperança. Ela acreditava que aquele sofrimento era um castigo de Deus, uma punição de Deus. Mas Ruth, que foi com a sua sogra, acabou ajudando a sua sogra. Ao chegar em Belém, no princípio da cega da cevada, Ruth decidiu começar o trabalho. Além de ter fé, ela decidiu ir trabalhar. Se Moabe parecia melhor numa outra época em que Elimeleque foi com a sua família para lá, agora Belém já estava abastada. A escassez havia passado, havia esperança, havia ali trabalho, havia alimento, o povo estava colhendo. Nós sabemos que nós vamos vencer as crises com a ajuda de Deus, com muito trabalho. O trabalho é bênção. Deus é que cuida de nós. Deus é dono da nossa vida, é dono do nosso salário, porque é desse salário que Ele nos proporciona através do nosso trabalho, é que nós tiramos o sustento para a nossa família, para a nossa casa. Ruth vai respigar no campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque.
ao recolher as espigas, descobre-se que ele era parente, que ele era o remidor, que deveria casar-se com a viúva para deixar descendência, era o parente mais próximo. Muitas vezes, por não tomar a decisão de ir trabalhar, de agir, nós deixamos de procurar as pessoas que Deus tem colocado para nos abençoar. As pessoas que têm de Deus alguma coisa para nos oferecer. Se você permanecer quieto, escondido, reclamando, murmurando pelos cantos, você não vai alcançar aquele que é o remidor. O remidor vai estar lá no campo te esperando, mas você precisa ir até lá. Foi o caso de Ruth. Ela foi e, de acordo à lei, ela ia apanhando as espigas que caíam, que estava na lei de Moisés, que deveria ser deixada aquelas espigas para as pessoas que necessitavam. E ela foi ali apanhando espigas. Quando ela volta para a sua casa, para a casa de Noemi, a Noemi até estranhou a quantidade de espigas que ela havia apanhado, mas ali já havia a ação do remidor. Ele disse para os seus segadores: deixe cair algumas espigas, deixe aquela moça apanhar, não a perturbe, não a repreenda, deixe ela à vontade. Então ele estava ali cumprindo a lei e abençoando a vida de Ruth, a vida de Noemi. Nós sabemos que o nosso país, meus amados, vive um momento de crise econômica muito grande. A falta de emprego é uma grande realidade e tem atingido milhões de pessoas. Muitos que perderam as coisas e estão desesperados, perderam seus empregos, pessoas que perderam em desastres naturais também as suas casas e perderam muitas coisas na vida durante esse período de crise, não estão conseguindo recuperar. Precisam de ajuda e nós precisamos orar para que Deus também dê condições de sobrevivência a essas pessoas. Nós vamos seguir o exemplo de Ruth, não vamos ficar de braços cruzados, vamos agir, vamos entrar em ação, vamos dispor a trabalhar, porque Ruth descobriu Boaz porque ela dispôs a trabalhar e Boaz assumiu a sua posição, casou-se com Ruth conforme orientava a lei. Ele é o tipo de Cristo, nosso remidor, nosso redentor, que sendo rico Jesus se fez pobre para que nós fôssemos herdeiros das riquezas de Deus com Ele no reino celestial. Então, meus amados, Boaz casando com Ruth dá à luz a um filho que mais tarde se tornou o avô do rei Davi. Deus honrou a decisão, a atitude e o trabalho de Ruth. Deus honrou a decisão de Noemi a voltar-se para a casa do pão. Meus queridos, nunca é tarde para voltarmos e recomeçarmos a nossa caminhada. Meus caros professores, concluímos dizendo para você que Ruth teve algumas perdas em sua vida, perdeu o sogro, o cunhado, o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste, desamparada, mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com o trabalho e a provisão toda que nós necessitamos. Confie no Senhor. Eu quero te pedir agora, deixe aí embaixo a sua curtida, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, divulgue o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Deus vai estar nos abençoando de uma forma toda especial. Que Deus possa continuar conosco, em nome de Jesus. Amém.